Graduado em administração, jornalista, locutor, palhaço, palestrante, professor, diretor da rede de filantropia, do Grupo Dadivar, do Ecossistema VOL, um dos fundadores do Instituto Brasileiro de ESG e especialista quando o assunto é voluntariado. Hoje, o papo é com o Roberto Ravaiani, que vai me explicar como que conseguiu acumular tanta bagagem e fez do voluntariado o seu carro-chefe, né, Roberto? Olá, Silvia, que bom estar aqui com você, muito obrigado, viu? E que bacana podemos conversar um pouquinho sobre essa bagagem acumulada. Muito obrigado. Bom, me explica um pouco, Roberto, como é que tudo isso foi aparecendo na sua vida e de que forma que você foi conquistando também, não tenho a menor dúvida, né? A história com o voluntariado, principalmente, ela te encontrou ou você que foi em busca dele? Eu acho que houve uma colisão, na verdade, no meio do caminho das duas coisas, porque o voluntariado, apesar de não ter uma família que me estimulou ao trabalho voluntário, mas na minha juventude ela apareceu de uma forma extremamente natural. Assim que eu terminei a minha primeira graduação, que nem apareceu aí, que foi tecnólogo em eletricidade, olha só, né? Caramba! Tá tudo certinho. Então, em projetos elétricos foi minha primeira graduação, convidado para dar aula desse assunto para jovens numa cidade muito longínqua, chamada Ilha Solteira, divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, ainda no estado de São Paulo, mas lá eu fui convidado para dar aula. Logo que eu me graduei, fui convidado. E daí eu achei muito esquisito, eu falei, nossa, mas eu estou saindo agora daqui, como é que eu vou dar aula? Mas o professor falou, não, acho que você tem jeito para isso, tal, e vai lá. E acabei dando aula, mas daí como uma pessoa contratada, mas era uma organização social que atendia os jovens daquela comunidade, das comunidades carentes da cidade. E acabei me envolvendo de uma forma muito mais do que o professor, né? Dava aula de eletricidade básica, aí acabei me envolvendo na área dos eventos, e daí tudo como voluntário. Nessa época parece que eu sou muito antigo, mas, mas quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, isso ainda não se falava muito com essa palavra, voluntário, essa coisa toda, mas eu me envolvi de uma forma gratuita, natural, com os eventos da escola, e daí o diretor acabou me envolvendo em outras atividades, sem isso ter uma remuneração para isso. Então foi meu primeiro contato com esse mundo do trabalho voluntário, aonde eu me dedicava meu tempo, parte do meu conhecimento, que era muito jovem ainda, mas uma parte do meu conhecimento, e sem receber uma remuneração. Então foi aí que eu tive o meu primeiro contato. E o meu segundo contato, que daí sim eu percebi a potência desse trabalho, foi um tempo depois, alguns anos depois, 2 ou 3 anos depois, que eu me aventurei a ser peão de boiadeiro. Olha só. Ah, não acredito. Fui me aventurar a morar numa fazenda no interior ainda de São Paulo, na cidade de Sabino, pertinho de Lins. Me aventurei a morar numa fazenda e sim, fui me aventurar a ser um pouquinho de peão de boiadeiro, aprender a lidar com gado, com fazenda, com essas coisas todas. E uma coisa que era muito interessante que acontecia lá não tinha corpo de bombeiro, como a maioria das cidades brasileiras, né? Não tem, só 17% do Brasil tem corpo de bombeiro. O que acontecia, muitas casas dos colonos acabavam se incendiando por conta das gambiarras elétricas, aqueles puxadinhos. E eu cheguei na prefeitura e falei, poxa, vamos ensinar essas pessoas a mexer com eletricidade, já que era um dos meus conhecimentos, a questão da eletricidade. Daí ele falou assim, olha, podemos, mas eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei, não, eu vou fazer isso de forma gratuita, eu quero juntar o grupo aí e ensinar. E daí que eu comecei a perceber essa palavra voluntariado, foi aí que apareceu na minha vida. E eu juntei, fiz um grupo, fiz uma turma, com o apoio da prefeitura lá da cidade, ensinamos os colonos a criarem suas primeiras instalações elétricas com o mínimo de segurança, sem ter que gastar, obviamente, mas para poder oferecer segurança para aquela casa, para que não acontecesse um incêndio. Então, ali eu percebi que o trabalho voluntário poderia realmente fazer parte da minha vida de uma forma mais estruturada, mais organizada. Óbvio que isso demorou um tempo para acontecer e que a gente vai acabar falando aí no meio do caminho.
Mas olha que legal, né? Você hoje trabalha, não tem nada a ver com a questão de eletricidade, né, que você fez lá atrás, mas foi ela a responsável por te levar para o voluntariado. Ela teve uma função aí que você nem imaginava, né? Que bacana. E como é que isso virou trabalho, Roberto? Como é que hoje você chegou aí nesse ponto de fazer do voluntariado, desse tema, o seu trabalho, né? Fala um pouquinho o que que é o seu trabalho e como que foi essa virada, né? Porque é difícil. A gente conta, eu queria fazer isso pro resto da minha vida. Eu gostaria de fazer isso, mas eu preciso pagar minhas contas. E aí? Como é que ficou essa história? Então, aí eu entrei na história do pagar as contas, né? Não dava. Obviamente que eu fiquei 2 anos nessa fazenda. Eu, como já tinha formação na área do voluntariado, eu fui convidado para trabalhar numa empresa. Eu trabalhei por pouquíssimas semanas em Itaipu, a Itaipu Binacional. Eu fui lá assessorar um engenheiro sueco na área de eletricidade, mas não me adaptei à área. E nesse meio do caminho, né, algumas semanas, eu fui convidado para atuar como estagiário em uma empresa em São Paulo na área de eletricidade. E fui na CESP, fui atuar como estagiário e tal. Fiquei um ano. Nesse um ano, eu fui convidado para ir para uma área totalmente nova que estava sendo criada. E por conta dessa minha experiência como voluntário, eu fui convidado para atuar na área de responsabilidade social para gerenciar alguns programas na área de responsabilidade social. Ainda não tinha nada a ver com voluntariado. Bom, fui para lá, aceitei o desafio, fui para lá. Nesse meio tempo, comecei a cursar a administração. Daí eu fiz as duas coisas em conjunto, trabalhava e estudava, né, à noite. Um detalhe, né, eu sempre estudei em escola pública, me formei em escola pública, daí só esse curso de graduação na administração que eu fui para uma escola privada, porque eu já trabalhava e tinha condição de bancar, né? E daí ali que eu descobri a responsabilidade social. Fiquei durante 8 anos fazendo esse trabalho e ali eu comecei a estudar a responsabilidade social, comecei a perceber a potência que poderia ter o trabalho voluntário. E fui começando a montar os primeiros núcleos de trabalho voluntário dentro dessa área de responsabilidade social. Bom, como todo, era uma empresa estatal, e como toda empresa estatal que tem os seus mandos e desmandos governamentais, depois de 8 anos que eu estava lá, eu fui convidado a me retirar, porque eu não tinha uma indicação política, nada mais, e daí sim, eu fui para uma organização social, como gestor de uma organização social. Fiquei nessa organização por alguns anos e dali nasceu todo o meu desejo de começar a trabalhar nessa área de responsabilidade. E quando é que isso explodiu? Eu estava num momento de absoluto estresse da minha vida, quase burnout, porque era um trabalho muito intenso e tal. E eu também talvez não tenha me sentido tão preparado ainda. Num determinado dia, eu saí, fui andar, fui passear um pouquinho, estava na Avenida Paulista, em São Paulo, e encontrei com um cartaz ao lançamento do filme O Amor é Contagioso, do Pat Adams. Entrei, assisti esse filme. Pat Adams, para quem não sabe, é o criador do trabalho de palhaços em hospitais no mundo. E assisti esse filme e saí de lá decidido. Falei, é isto que eu quero fazer. É isto que eu quero fazer. Aí foi a mudança de chave, neste filme. Bom, fui me capacitar, ainda no Brasil. Tive a oportunidade depois de ser capacitado pelo próprio Pat Adams, não pelo Robin Williams que fez o filme, tá, gente? Pelo Pat mesmo. Que legal! Você fez um curso com ele, é isso? Na verdade, eu fiz 2 cursos com ele, um no Brasil, nos Estados Unidos, e uma imersão com ele no Peru, depois de 11 dias, imerso lá o tempo todo dentro de uma comunidade no Peru, para aprender a ser palhaço de hospital. E ali, sim, esse trabalho sempre foi feito de forma voluntária, isso eu já faço há 24 anos como palhaço de hospital. No Brasil, eu fui um dos primeiros a trazer o trabalho de palhaço de hospital para adultos, porque era sempre focado palhaço, criança. Eu não tinha o jeito para trabalhar com criança e eu migrei para o adulto também de uma forma absolutamente natural, assim, dentro do hospital, logo no começo. E isso me deu muita notoriedade, repercussão em vários meios de comunicação. Como é que vai trabalhar com palhaço para adulto? Adulto não gosta de palhaço. Muito pelo contrário, o adulto gosta de palhaço, criança tem medo de palhaço. Então, comecei com isso.
E daí comecei a dar curso de palhaço, até hoje eu faço isso, né? Ainda ministro cursos de palhaço em hospitais pelo Brasil inteiro, já tive oportunidade de dar esse curso na América Latina, vários países. Bom, aí que eu mergulhei na história do voluntariado. Então são 24 anos de mergulho total na história do voluntariado e, lógico, chegou no momento que eu não tinha mais como estar em outras funções, além do que eu já fazia como capacitador da área de palhaços e cursos, daí entrei na área de palestras também, porque começavam a me chamar, vem contar sua história, vem não sei o quê, papapá, e daí virou o que virou hoje, que a gente vai falar um pouquinho mais ainda detalhadamente. Então foi aí, essa é a chave. Sensacional! Da melhor forma possível, né? Você fala e escreve muito, né, sobre voluntariado. É um universo que realmente rende muito pano para manga? Ou o raciocínio é mais água mole, pedra dura, tanto bate até que fura para conseguir engajar as pessoas? Tem muito a ser falado mesmo? Ou é a gente falar, da gente insistir para realmente engajar as pessoas? Como é que é, assim, o seu intuito, né? É passar a sua experiência, igual você falou aí, né? Muita gente te pede para você contar a sua história. É você contar a sua experiência ou você expandir essa corrente do bem aí? Eu acho, Silvia, que como você está na comunicação também, no jornalismo, na mídia, vamos chamar de mídia tradicional, eu acho que ainda falta muito nessa mídia para falar de coisas boas, como você faz, né? Falar de coisas boas. A mídia está muito carregada de sangue. Ela traz tragédias todos os dias e com muita intensidade. A gente viu isso nas formações na área da comunicação, que ainda é o que vende. Infelizmente, né? É. Então, eu acho que faz parte do nosso DNA, e eu estou falando nós porque eu percebo isso em você também, de tentar mudar essa nossa mídia, de trazer coisas que efetivamente acontecem. Isso aqui não é uma história da carochinha. São fatos que acontecem, coisas boas no país. Só não tem tanta notoriedade quanto as coisas ruins. Então, eu acho que tem os dois pontos que você colocou, tem um pouco de cada coisa. Primeiro, o trabalho social, o voluntariado, tem muita história para ser contada, tem muita coisa boa para ser falada. E segundo, que eu acho que a gente precisa falar mais. E eu tenho insistido neste ponto de expandir as fronteiras da comunicação para se falar desse assunto com mais intensidade e com um detalhe, com alegria. Porque tem muita gente que ainda fala de coisa boa com tristeza, em contrassenso, mas acontece. Então, tem gente que fala assim: olha, tem um trabalho fantástico social, mas se você não ajudar, vai fechar as portas. Gente, não, eu insisto que nós temos que falar das coisas boas de forma alegre, que está acontecendo. Então, tem um pouco de cada lado. Tem muita coisa para ser falado, tem muita gente para ser apresentada, tem muitas ações para serem mostradas. E, por outro lado, eu acredito que quanto mais a gente falar, nós ainda vamos ser um grãozinho nesse grão de areia de coisas ruins, mas esse grãozinho vai fazer toda a diferença. Para quem ouvir, aquela pessoa que nos ouvir vai falar: poxa, ela vai brilhar os olhos, vai falar: caramba, tem coisa boa acontecendo. Então eu acho que a gente tem que insistir nesses dois pontos, de sempre trazer novidade, mas de insistir muito e falar muito. E um detalhe, isso não é uma característica brasileira, isso é uma característica, pelo menos do que eu tenho estudado, América Latina. Então, assim, eu tenho trabalhado muito nos países de língua hispânica, nos países de língua portuguesa, para falar desse assunto, porque ainda é um lado incomum se falar nesse assunto de uma forma não noticiosa, que eu acho que é isso que é a diferença que eu trago. Eu não fico trazendo notícias das ações, eu falo das ações de uma forma que as pessoas consigam entender o que é o voluntariado. Porque, por exemplo, na minha família, teve gente que demorou para entender que eu estava trabalhando de graça para os outros, que isso trazia coisas boas e trazia conhecimento para mim, que não era simples, um simples ato de, eu sou bom pra caramba e vou lá fazer. Até porque não sou. Não sou. Nós não somos. Temos nossas falhas, nossos defeitos, nossos pecados, entre aspas, aí, para quem acredita nisso, mas que isto me traz também um ganho imaterial, mas me traz um ganho. Eu acho que é esse que é o papel que eu busco exercer, Silvia.
E é legal, Roberto, porque você deve ter a mesma sensação que eu. Eu falo que eu sou rodeada de gente boa. Todos os dias eu conheço gente boa, eu converso com gente boa, eu escuto histórias bacanas. E aí muitas vezes as pessoas falam: Nossa, que sensacional, olha que legal. Eu falo: Gente, mas tem várias assim. Tem várias pessoas assim. E às vezes falam isso da gente: Ah, mas que bacana isso que você faz. Nossa, você é sensacional. Não, não, eu não sou sensacional. Eu sou igual a várias outras pessoas, a milhares de pessoas que estão fazendo exatamente isso também. É de tornar comum e de mostrar que esse é o normal. Não é, ninguém é Mulher Maravilha ou Super-Homem, né? Assim, temos várias pessoas que agem dessa forma, esse é o normal. A gente não tem que se surpreender quando alguma coisa de boa acontece. É o contrário, né? Acho que você citou até o número, né, Silvio? São 300 milhões de pessoas no mundo que se dedicam a uma causa voluntária. 300 milhões supostamente conhecidas. A gente acredita que tem mais. Sim, exatamente. E a gente, assim, a gente conhece todos os benefícios científicos que o voluntariado traz. Você estava aí falando, né, da questão do que causa em nós, né, em cada um que faz isso. A gente poderia aí falar, né, da liberação de dopamina, serotonina, já está cientificamente comprovado, né, inclusive até como tratamento para algumas doenças como depressão, né, é indicado o trabalho voluntário. Mas tem esse lado emocional que é muito difícil de descrever. Quando o assunto é voluntariado, qual que você acha que é o melhor, assim, para a gente conseguir pegar as pessoas, né? É ir para esse lado do emocional ou a gente usar o racional, assim, o que está comprovado, né? O científico. Sabe que o legal, Silvio, nessa conversa, é que até agora, todas as perguntas que você falou, é isto ou isto, eu só tenho respondido que eram as duas coisas. E mais uma vez, eu vou ter que responder isso. Por quê? Pelo seguinte, porque tudo depende da geração. Porque tem uma geração que, se você for pelo lado emocional, você vai conseguir captar. Acima de 30 anos, eu vou dizer para você que a grande maioria a gente consegue ainda captar pelo lado emocional. A geração abaixo disso vai ser muito mais pelo lado racional, porque é uma geração que tem muito mais acesso, vamos chamar assim, de informação. Ah, mas a outra geração não tem? Tem, mas ela procura também tomar conta do seu emocional ainda, porque nós temos aí um resquício dessa geração mais tradicional e tudo mais. Então, assim, o racional, né, vamos chamar assim, ele ainda está muito contaminado por um mundo que nós vivemos, do que eu faço algo para ganhar algo em troca. Porque senão eu não faço, certo? E daí o que a gente consegue perceber? Que quando a gente traz números, quando a gente traz estatísticas, quando a gente traz, olha, você vai receber isto em troca, as habilidades que você recebe em troca. Portugal, por exemplo, está se destacando nesse sentido, fazendo uma certificação por habilidade ganha no trabalho voluntário. Que legal. Então, isso eu estou tentando trazer para o Brasil agora, né? O meu grande desafio também é buscar coisas novas no voluntariado pelo mundo e trazer coisas novas para o Brasil. Então, assim, uma delas é esta, de certificar pelas habilidades para que ele possa usar isso como currículo efetivamente. Uhum. E daí a pessoa desperta, opa, peraí, posso colocar isso no currículo? Sim, pode. Deve, né? Exato, deve. E com habilidades específicas, sim, porque quando você for entrar numa empresa, a maioria das empresas ela pede as habilidades que o voluntariado te entrega. É o trabalhar em time, é o ser líder, é o ter discernimento das coisas, Resiliência. resiliência e mais outras várias habilidades específicas aí que o trabalho voluntário te traz. E daí a pessoa fala, opa, então peraí, então acho que eu me interessei nesse assunto aí. Nos Estados Unidos já tem isso, né, Roberto, também, de colocar no currículo, de ser exigido também, né? Sim. É muito forte, né? Muito forte. No Canadá, eu estive no Canadá para conhecer um pouquinho o trabalho voluntário, e lá o trabalho voluntário acontece desde o que nós chamamos aqui de terceiro ano, certo? Terceiro ano do fundamental ainda. Que não que a criança vá fazer trabalho voluntário, mas ela vai conhecer o que é trabalho voluntário. Por isso, na graduação, hoje no Canadá e a partir do ano que vem no Brasil, olha que legal isso.
não se forma, não recebe o certificado se você não tiver uma carga horária de trabalho voluntário efetivo, tá? Então, a partir do ano que vem, isso é um trabalho que eu venho tentando já há muitos anos e foi agora, este ano, foi decretado em decreto governamental federal, todas as universidades públicas ou particulares, o aluno tem que ter uma carga horária determinada pelo tipo de graduação e pelo tempo de aulas, né? É um percentual de atividade, eles estão chamando de atividade extensionista, mas é o trabalho voluntário, tá certo? Senão ele não recebe certificado. Isso eu achei muito bom. Que bacana. E isso é um exemplo do que acontece em outros países. Já tô até prevendo aí algumas críticas no sentido de, então a pessoa tá fazendo porque é obrigatória, ela não tá fazendo porque, né? Já tô até vendo as críticas que vão surgir, mas são sementes que são plantadas. Que seja para fazer isso para cumprir uma carga horária, mas é uma semente que vai ser plantada, é experiência, mesmo que não continue, o que eu acho muito difícil, porque eu não conheço ninguém que faça trabalho voluntário e que fala, não gostei, não vou mais fazer isso, não é para mim, nunca vi isso acontecer. Acontece assim, às vezes a pessoa poder ter que mudar de país e ter um tempo de parada tal, porque outro mudou de emprego, tem um tempo, mas que ele vai voltar, ele vai. Isso é certeza. E é isso que você falou, Silvia, é proporcionar a experiência. Então, o que acontece? E o trabalho voluntário, de uma forma, entre aspas, obrigatória, é uma experiência. Pode não gostar e tem tudo certo, mas ele, pelo menos, ele vai falar que não gosta com um conhecimento de causa. Pelo menos testou, tentou. Você citou aí alguns países. Qual hoje que você falaria assim, é referência, que cultura engajada, que povo engajado naturalmente, assim? Teria algum específico que você fala assim, poxa, esse país, talvez Estados Unidos, é referência nessa questão por realmente as pessoas já virem desde criança, né? Elas já trabalharem com isso faz muito parte da cultura ou do povo mesmo, né? A gente fala muito do brasileiro, né? O brasileiro é solidário, ele é muito solícito. Eu acho o brasileiro solidário, mas eu acho o brasileiro solidário pontual ou emocional, que eu chamo. Eu falo que é uma solidariedade emocional. É quando alguma coisa acontece, alguma catástrofe, alguma tragédia, ou quando acontece alguma coisa, né? Alguém da minha família tá com câncer, então eu vou fazer trabalho voluntário agora num hospital com câncer. Eu acho que tem um vínculo emocional ainda. Não sinto o brasileiro solidário, assim, por natureza, ou talvez porque a gente se acostumou também, né? Não sei, com a fome, com as pessoas na rua. A gente fala que tem 33 milhões de pessoas com fome hoje no Brasil. O brasileiro já está acostumado com isso. Não sei, eu ainda tenho essa dúvida do brasileiro. Como é que você enxerga? Eu compartilho com você essa sua dúvida pelo seguinte. Primeiro, que países que eu considero referência, né? Tem alguns que eu considero referência nesse sentido. Eu acho que o Canadá é um dos países de referência na questão do voluntariado, principalmente porque é um país que não precisa do trabalho voluntário. Mas ele tem trabalhos voluntários muito fortes na questão da saúde, na questão da... Eu fui visitar, por exemplo, um hospital numa cidade muito pequena chamada Barrie, com 100 mil habitantes, e tem um único hospital terciário com 300 leitos e tem 1.000 voluntários dentro desse hospital. Caramba! Certo? É muito grande o voluntariado dentro da saúde, dentro da área cultural, enorme, dentro da área ambiental, é muito forte também, a ponto de ter um voluntariado muito engraçado lá. Tem as chefaturas lá de xerifes, né? Lá ainda tem xerife. E daí o que acontece? Tem uma lista de voluntários só para pegar carcaças de animais congelados nas estradas. Não acredito. Olha! A região que eu fui, peguei lá menos 45 graus de temperatura. O que acontece? Um alce atropelado, ele congela, né? Ele não dissolve, que nem aqui acontece no nosso calor. Ele congela. E fica aquele monte de gelo no meio da estrada. Então, a pessoa liga para a chefatura de polícia e fala, olha, tem um alce aqui no tal quilômetro. Aí o xerife liga para um voluntário que quer ir lá pegar aquilo lá. E daí ele faz uso daquilo, entendeu? Ele pega o chifre, pega a carcaça, faz o que ele quiser. Uhum. Mas até para isso é um trabalho voluntário. Entre outros trabalhos muito interessantes, por exemplo, pessoas para tirar os homeless, né, os moradores de rua, e levar para abrigos, também por conta do frio, senão a pessoa morre. Então, assim, tem trabalhos muito interessantes, diferentes do nosso trabalho aqui, no Brasil, né, em alguns casos. Então,
Isso, para mim, é um grande país nesse sentido. Outro país, para mim, que chama atenção é o Japão, porque o Japão, a pessoa nasce voluntária. Ela nasce voluntária. Ela não precisa entender o que é trabalho voluntário. É muito forte isso, essa cultura do voluntariado lá. E, em muitos casos, para eles, os japoneses, eles nem estão fazendo um trabalho voluntário. Ele fala, não, isso aqui é natural, eu tenho que fazer isso. Porque Faz faz parte. parte, exatamente. Diferente do Canadá, no Canadá tem que aprender na escola, tá? Isso, apesar de ser familiar, mas aprende-se na escola. No Japão, não, porque as crianças nascem com essa característica já. Outro país que, para mim, daí muito mais pertinho da gente, chama atenção, é o Chile. O Chile tem uma característica de trabalho voluntário também muito forte. Eu citei lá no começo os bombeiros, meio de uma forma intencional. Por quê? Brasil, nós temos só 17% dos municípios brasileiros que tem uma corporação de bombeiro. Para algumas pessoas isso é um absurdo, né? Porque não dá nem para imaginar que é uma realidade. Mas só 17% dos municípios. Também não imaginava que era tão pouco. Então, tão pouco. Quantas corporações de bombeiros voluntárias existem? 3. Em Santa Catarina, só 3. E no Chile, 100% dos bombeiros são voluntários. 100% das corporações de bombeiros são voluntárias. Em todos os municípios existe uma corporação de bombeiro voluntária. Então, para mim, isso me chama muito a atenção. Em Portugal, que é outro, para mim, expoente nesse assunto, Portugal, nós temos 70% dos bombeiros são voluntários. Você vai buscando essas informações, daí você percebe que muitos países tratam isso de uma forma extremamente natural, o voluntariado. E, voltando agora, chegando no Brasil, ainda nós precisamos criar esta cultura que não existe. Essa cultura deveria ser começada na educação. E daí a gente entra num outro campo que é gigantesco de discussão ainda. Nossa educação ainda carece de aprender matemática, quanto mais voluntariado. E daí eu quero entrar na palavra que você, para finalizar minha fala, que você falou. Solidariedade. O brasileiro é solidário? Sim, é. Agora, ele não é voluntário, porque ter voluntário, ele precisa ter regularidade, ele precisa ter compromisso. E daí o brasileiro para compromisso. Ah, meu Deus. Gente, óbvio que eu estou generalizando, existem as pessoas que são compromissadas, nós temos um batalhão de gente que é voluntária, mas eu estou dizendo de forma geral, o nosso brasileiro não é compromissado. Ele é compromissado com o carnaval, ele é compromissado com o pagode, com o churrasco, mas com o voluntariado ainda falta empenho para que isso aconteça. O que eu escuto, então, um dia eu vou com você. Um dia eu quero fazer isso que você está fazendo. Esse um dia, eu sempre respondo isso, que esse um dia, ele pode ser amanhã, tá? Se você quiser, né? Não precisa esperar tanto tempo assim. E a gente tem que lembrar que esse um dia pode não chegar. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. E falando nisso, nessa questão do amanhã, né? A gente que está aí começando um novo ano, esse ano, como acredito eu aí para os próximos, vai ser sempre assim, vai precisar muito de voluntário, né? A gente está aí com uma estimativa da pesquisa da Global Humanitarian Overview, que fala de cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo que vão necessitar de assistência e proteção humanitária em 2024. Muito por causa dos conflitos que a gente, infelizmente, já começou a ver em 2023 e as crises climáticas e também por outros fatores, né? Como é que você vê esse cenário, Roberto? Você sente o engajamento aumentando, a procura aumentando? A gente falou agora há pouco da questão, com 30 anos para cima a gente usa tais argumentos, para baixo. Você tem visto essa nova geração aí mais engajada, consciente? Como é que você tem visto esse cenário do voluntariado? Eu tenho sim visto essa geração nova mais preocupada com isso. Ainda falta o engajamento, mas eu percebo uma preocupação. Esse dado eu acho extremamente preocupante, principalmente porque nós não nos preparamos para isso. E aí eu tô generalizando o mundo não está preparado e o Brasil não está preparado. Quando você fala de mudanças climáticas, o Brasil está muito atrás de preparo para mudanças climáticas. Ao ponto de qualquer chuva, qualquer ventania, metade das cidades são destruídas. No finalzinho de dezembro, nós tivemos
uma chuva em Salvador, por exemplo, que praticamente destruiu a cidade, uma coisa absurda. Então, as grandes cidades não estão preparadas para isso. E daí sim, eu entendo que o trabalho voluntário pode ser uma grande alternativa. Só que nós vamos depender, sim, de um apoio governamental para isso. Você citou a outra pergunta sobre os Estados Unidos, eu acabei não comentando nada sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tem, sim, uma grande massa de trabalhadores voluntários, mas para mim não é uma grande referência nesse sentido, porque ainda caminha, mas tem uma grande massa. Mas tem uma coisa que para mim é uma referência nos Estados Unidos, são as equipes de apoio para tragédias. Isso, eles são feras. Eles são feras. Porque em toda cidade existe, que nós aqui temos como defesa civil, nos municípios, lá existe a defesa civil, que não leva esse nome, não sei agora o nome, mas com voluntários. E de uma forma extremamente organizada, de uma forma muito bacana, onde as pessoas saem do trabalho para ir atender e o patrão fala, vai lá, boa sorte. E aqui, se o empregado sai para fazer alguma coisa dessa, o patrão deve mandar ele embora, provavelmente. Bom, mas então, eu acho que isso o Brasil tem que evoluir. Como eu já disse, nós temos 17% das cidades que têm corporação de bombeiro. Portanto, se nós não tivermos uma mobilização deste nível nos municípios, nós vamos ter muitas perdas por conta das tragédias climáticas, que vão se intensificar no nosso país também. O país é tropical, é maravilhoso, não acontece nada. Gente, eu tenho 57 anos, eu não ouvia falar até 3 anos atrás de furacões no Brasil. Como assim? Ciclones extratropicais? Eu nunca ouvi falar isso no Brasil, gente. A única vez que eu ouvi sobre furacão, ciclone, eu peguei um pequeno ciclone nos Estados Unidos, quando eu estava lá. Eu peguei um pequeno ciclone e vi que absurdo que é. Agora a gente está vendo aqui no nosso país. As tragédias de chuvas intensas, de tempestades, nós não estamos preparados para isso. Nossas construções não estão, nossos grupos não estão. Então, assim, acredito que nós vamos ser chamados para isso de uma forma muito intensa, mas nós vamos ter que nos preparar. E vai depender, sim, de vontade política para que isso aconteça. Infelizmente. Eu digo infelizmente porque a nossa vontade política vai ao vento, né? Ainda precisa evoluir também, talvez nem no mesmo nível, mais ainda do que o engajamento das pessoas nesse sentido, né? Bom, quero falar com você também sobre outro assunto que você domina muito e que eu adoro, é ESG. Você acredita que essas novas práticas, essas posturas que são propostas pelo ESG nas empresas, ela vai aflorar esse espírito mais humanitário, esse olhar mais empático? A gente estava falando aqui da questão de ser obrigatoriedade, né? Ah, então vou fazer porque é obrigatoriedade. O ESG caminha muito por esse aspecto também, mas tem mexido nas estruturas, né, Roberto? Tem mexido, e sim, eu acho que vai acontecer um afloramento, ainda por um tempo, de uma forma meio que, gente, tem que fazer aí, ó, o patrão falou que tem que fazer, porque senão nós estamos tudo lascado. Então, vai acontecer isso dessa forma meio obrigatória, algumas pessoas estão engolindo isso meio quadrado, mas não importa, tem que acontecer. Ainda no Brasil, isso está pequenininho, pequenininho, só grandes empresas, grandes corporações estão falando de ESG, tem que ainda, eu digo isso, tem que abrasileirar um pouco mais, temos que começar a falar ASG e acontecer efetivamente em todos os níveis de empresas e organizações. Isso é importante a gente falar também, viu, Silvia, porque as organizações de terceiro setor não podem ficar só assistindo isso e falando, vamos nos beneficiar do ESG dentro das empresas. Não, as organizações também vão ter que aderir ao sistema de ESG, as certificações que em breve chegarão, elas também vão ter que estar dentro desse pacote. Não podem ficar só assistindo isso sentado no camarote. Então, assim, ainda está muito pequenininho, mas isso vai crescer com o tempo, porque no Brasil ainda as coisas demoram para pegar, demoram. Nós temos um país continental, se você fala de ESG em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, as pessoas falam, sim, ESG eu conheço. Agora, você vai lá para o Norte e Nordeste, ESG, o que é isso? Eu dei uma palestra em 2023 que eu citei ESG e depois o cara, uma pessoa que estava na plateia me procurou e falou,
Eu faço isso e não sabia. Eu não sabia que eu fazia isso, tinha nome, eu não sabia. Eu sou lá de Pirapora, interior de Minas, e eu tenho uma lojinha, não sei o que, do celular, e eu capacito a população local com vulnerabilidade para trabalhar comigo, e eu dou o aparelho. Falei, é isso, meu senhor, é isso aí, o senhor está dando um banho perto de muitas empresas aí, ó, que estão paradas, que tem tudo para fazer. E você falou um ponto aí muito legal. Só as grandes empresas estão fazendo. E tem esse mito, né, de que é preciso dinheiro, preciso de investimento. Eu sou um micro ou médio empreendedor, eu não consigo fazer isso. E ESG é para todo mundo, né? É para qualquer nicho, para qualquer tamanho, né? Óbvio que para algumas empresas precisa de investimento, mas para algumas menores é mudança de cultura, é mudar algumas coisas que já faz, mas muda, pronto, e vai se encaixando dentro da questão de ESG. Ou seja, poxa, olha que legal esse senhor aí de Pirapora, capacita o seu grupo de trabalho, capacita a comunidade, doa coisas, ou seja, e se talvez ele recicle o lixo, talvez ele tenha um plantinho de qualquer coisa ali na frente da loja dele. Isso tudo faz parte, mas dentro do seu micro-universo. E tá tudo certo. É quebrar o que você disse, mitos, né? Oh, não, ESG é só para quem fala inglês. Não, cara, vamos fazer, por isso que eu falo até de abrasileirar, né? Porque a gente precisa levar isso para todas as culturas e todas as possibilidades, para que eles entendam que não, eu posso fazer também dentro da minha capacidade, dentro do meu micro-universo. Então, isso é fantástico. Esse, o que você falou, é perfeito, quebrar mitos. E da gente falar também sobre, eu vejo o quanto precisa ser a gente falar sobre esse tema, porque eu vejo políticos, eu vejo jornalistas falando de ESG e assim, porque aí tem a questão ali da sustentabilidade, o ESG sempre é do environment, né, que é o nosso ambiental, ele ganha essa notoriedade e as pessoas acham que o ESG é só abraçar árvore, e não é isso, né? Tem o G, tem o S aí que precisa ser trabalhado também, a sustentabilidade é um dos braços. Então, precisa muito falar, né? O G, coitadinho, nunca ninguém fala. E o G talvez seja o mais importante, né? Então, Porque vai ser realmente trabalhar as lideranças, essa mentalidade que vai desencadear o ambiental e o social, né? nossos governos precisam muito de G. Oh, E não é G de governo, é G de governança, gente. É é, o que vai tratar tudo, como é que você faz as coisas, o quanto é público, o quanto é transparente, né? O quanto está envolvido outras pessoas nessas decisões. Isso que é G, tá, gente? Rapidamente, né, para vocês entenderem. isso aí. Então, assim, isso é importante para todo mundo. Os governos também, eu esqueci, né? Eu falei terceiro setor, mas os governos vão ter que entrar em ESG também. Sim, essencial. Então, para todo mundo, o ESG é importante e vai ter que fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida, para que possam ter sustentáveis. Para serem sustentáveis, nós vamos ter que ter ESG nas nossas vidas. Sim. Fala um pouquinho do Instituto Brasileiro, né? Que você é um dos fundadores. Vai ajudar muito na disseminação, né? Dessa mentalidade, desse termo, da gente popularizar, de fazer isso chegar a cada vez mais pessoas. Qual que é o objetivo do Instituto? O IBESG, Instituto Brasileiro de ESG, ele tem exatamente esse objetivo de trazer luz para essa palavrinha, ou para essas três letrinhas, ESG. Uma das coisas é a gente tentar abrasileirar isso, trazer para o ASG mesmo, isso, uma das tentativas nossas, trazer isso para o nosso cotidiano. Então, além de, o Instituto ele não pretende ser uma consultoria, não vai ser isso, ele vai sim trazer, primeiro, cursos, né, vários cursos, ele vai trazer conteúdo, tá? E ele vai trazer uma visibilidade para o network, para os profissionais da área de ESG. Vai ser um grande hub de pessoas, não só profissionais, mas pessoas interessadas no assunto, porque também tem os acadêmicos que não necessariamente trabalham com isso, mas ensinam sobre isso, estudam o ESG, isso vai ser lá esse polo de pessoas que conhecem, que estudam e que têm interesse no ESG. Hoje as pessoas podem entrar já no site, está lindo, ficou muito bacana, Instituto Brasileiro de ESG, mas o site é IBESG, tá? IBESG, ibe.org.br, tá certo? Pode entrar lá, tem uma área de cadastro,
E vai ter muito artigo, vai ter muita coisa bacana dentro desse site. Eu já fiquei super interessada. Muito bacana, muito bacana. O que eu mais gostei é esse network, a gente procurar as pessoas que estão fazendo, para a gente ter essa troca mesmo, né? De como é que você implementou isso? Como é que eu posso fazer isso na minha área, né? Eu acho que vai ser uma troca enorme, enorme. E vai todo mundo sair ganhando, né? Unindo as duas coisas que a gente está falando aqui, voluntariado e ESG. O voluntariado corporativo também está ganhando muita força, né? Quais os maiores benefícios que você citaria dessas ações que favorecem muito as empresas e, claro, a sociedade ao mesmo tempo? Eu tenho visto muitas empresas começando esse movimento, poderia estar mais acelerado, mas está caminhando, não está? Tá sim, tá caminhando. O voluntariado corporativo hoje tem já um peso muito interessante dentro do país quando a gente fala de número de voluntários, né? Eu acredito que hoje deve estar chegando aí na casa dos 50, 55% dos voluntários ativos vem de voluntariado corporativo. O outro maior número é das religiões, né, indicado por religiões. Mas uma coisa que, como você disse, qual é o casamento disso? O voluntariado corporativo é uma das grandes ferramentas de implementação do ISD dentro das empresas. É um dos braços que dá esse apoio de implementação. Até porque o voluntariado está nas 3 letrinhas. Ele pode estar nas 3 letrinhas. Desde, obviamente, no S, que é o social, certo? Apoio à sociedade, para o colaborador da empresa. Ele percebe que a empresa não está preocupada só com lucro, percebe que também a empresa tem uma preocupação com a sociedade, de entregar algo mais para a sociedade, certo? Tem uma preocupação de, aí vamos para a letrinha A ou I, tem a preocupação de não acabar com o meio ambiente para conseguir a sua lucratividade a qualquer custo. Existe essa preocupação. Mas como é que o voluntariado entra nisso? Tem ações ambientais, em programas, e daí misturando com o G, com a governança, os comitês de voluntariado, os comitês de gestão da empresa, através de grupos de colaboradores voluntários, também ajudam a cuidar do meio ambiente. Ou seja, é uma intersecção dessas 3 letrinhas que faz com que o voluntariado possa ser essa grande ferramenta de união e de implementação do ISD. Então, eu acho fundamental o voluntariado corporativo nas empresas, exatamente para fazer esse alinhamento das 3 letrinhas. O que, para muita gente, ainda está difícil de compreender. Mas quando a gente coloca isso de uma forma desenhada, ou seja, olha, está aqui, o voluntariado pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, e a pessoa fala, nossa, é verdade, pode estar. Então, faz essa conjuntura. Lembrando que nós estamos falando de pessoas, né? Voluntariado corporativo não é um ente, são pessoas. E essas pessoas fazem toda a diferença. Essas pessoas fazem diferença nessas letrinhas. E é isso que a gente quer fazer, a diferença, né? Lembrando aqui que algumas empresas foram reconhecidas por essa atuação no Prêmio Vol, que inclusive eu tive a honra, né, de ser premiada na categoria Melhores Matérias Jornalísticas sobre Voluntariado em 2023. Para mim foi uma honra receber esse reconhecimento, né, de todo o trabalho que eu faço, não só aqui no podcast, no Na Boa, mas também na Rede 98 com o Aceleradores do Bem. E você é um dos responsáveis pelo Prêmio Vol. Me conta qual que é a importância de destacar tantas boas iniciativas envolvendo o voluntariado. Cada ano é num estado diferente, não é isso? Onde que vai ser esse ano de 2024? Me fala um pouquinho desse prêmio que eu sou suspeita para falar, né? Que eu amei. É verdade, Silvia. Esse prêmio ele está na 3ª edição de 2023, a qual também você foi premiada, muito corretamente premiada pelo seu trabalho. Mas a grande intenção desse prêmio é fomentar, não no caso do jornalismo, né, que tem uma categoria especial, mas nas outras categorias, que são a categoria de universidades, de empresas, de organizações sociais, é fomentar uma melhor gestão. Esse prêmio, ele é muito específico, né, porque tem muita gente que fala, um prêmio de melhor voluntários, né, que legal. Não, não é. É um prêmio de melhor gestão de voluntários. Tanto que não é porque você tem 500 mil voluntários que você foi premiado, no caso das organizações ou empresas. Ele tem uma gestão adequada do trabalho voluntário. Portanto, teve organizações que têm poucos voluntários, mas tem uma gestão muito bem feita que serve de case, inclusive.
É isso que a gente está buscando, cada vez mais profissionalizar a gestão do trabalho voluntário e tornar esse trabalho voluntário mais atrativo. Então, o prêmio tem essa característica. Então, não é o trabalho mais bonito, mais abrangente, nada disso, é a melhor gestão. No caso do jornalismo, tanto de mídia visiva, mídia radiofônica, mídia impressa e mídia digital, é a de fomentar para que os nossos colegas comunicadores façam mais matérias sobre o voluntariado. Isso é um modo só para incentivá-los a fazer matérias sobre o voluntariado. De uma forma divertida, de uma forma gostosa, de uma forma leve, nada daquelas coisas engessadas. E também não é para fazer notícia, tanto que nenhuma notícia, tem milhares de notícias sobre o voluntariado, mas não é notícia, é para falar sobre o assunto. Não é para falar, nossa, a organização Rainha da Paz está precisando de 500 voluntários urgentes. Não, não é isso. Isso qualquer um pode fazer. Quero que as pessoas façam coisas atrativas para o tema voluntariado. Então, é o que você vem fazendo já há muito tempo de uma forma brilhante e é o que a gente busca incentivar outros comunicadores a fazer. Não estamos dizendo para você abandonar a sua carreira de comunicador de massa e só fazer isso, mas pode sim só fazer isso também. Então, eu acho que esse é o grande objetivo do Prêmio Vol. Com relação a 2024, posso ainda falar porque ele não está totalmente fechado, mas eu posso dizer que estamos entre duas cidades. Eu vou falar as duas cidades entre quais estamos, tá? Entre Goiânia e Curitiba. As duas podem acontecer, o Prêmio Vol pode acontecer numa dessas duas cidades. E a ideia é essa, né? Que cada ano seja num estado, é isso? Essa é a ideia, levar isso para cada ano para um estado. Primeiro, para fazer aquilo que a gente falou logo no início, que é falar cada vez mais sobre a questão do voluntariado. Porque quando o Prêmio Vol vai para um estado específico, a gente implementa uma comunicação muito mais forte sobre a questão do voluntariado. Até porque, a partir deste ano de 2023, o que nós criamos? O Prêmio Local. Então, além dos nacionais, nós temos o local, ou seja, incentivamos para que todos possam falar sobre esse tema de uma forma muito mais ampla e muito mais cotidiana do voluntariado. É por isso que a gente pretende andar com ele pelo país aí afora. Bom, para finalizar, Roberto, eu não queria, né? Nós dois, se deixar, a gente fica aqui por horas, né? Dá para fazer em capítulos? Podia, né? Não, você vai voltar, você vai voltar. Me conta, como é que você vê esse ano de 2024 nesse universo? Quais as principais dicas que você daria para quem já faz voluntariado e para quem tem esse papo de um dia eu vou começar a fazer, um dia eu vou ser voluntária? Qual seria a dica aí, ó, aproveitando que a gente está começando o ano, né? O pessoal vem cheio de planos, de metas. O que você diria para essas pessoas? Eu diria primeiro, não faça tantas metas, porque tem que ser metas, são metas realistas que a gente tem que fazer. A gente fica fazendo muitas metas, aí chega no final do ano a gente se arrepende. Ah, não fiz não sei o quê, não fiz isso. Aí se frustra e não sabe por quê. Exatamente. Então, gente, primeiro isso, não faça tantas metas. Mas assim, com relação ao voluntariado, duas palavrinhas. Primeiro, para quem está sempre nessa história que a Silvia falou, inclusive os amigos da Silvia que falam um dia eu vou com você, esse um dia pode não chegar, tá, gente? A gente nunca sabe se amanhã a gente acorda vivo. Então, faça agora, tá? Mesmo que for para fiz e não gostei, mas faça agora. Não adie as coisas. Segundo, para quem já faz, conte para os seus amigos, conte para os seus inimigos, conte para o mundo que você já faz. Não é para você contar de uma forma rebuscada, de que estou me achando a última bolacha do pacote. Não, não é para isso. É para que essas pessoas saibam que você é uma pessoa normal e faz esse tipo de coisa. Você não é um super-herói, você tem pecados, você tem coisas obscuras, como todos nós temos na nossa vida, né? Temos os nossos momentos de ira, temos os nossos momentos de baixo astral, temos tudo isso. Somos todas pessoas normais, eu, a Silvia, todos nós temos isso. Temos dia que nós acordamos azedo, temos tudo isso. Fazemos trabalho voluntário. Eu não sou especial, eu não conheço a Silvia profundamente, mas eu não acho a Silvia especial, mas eu sei que ela tem um quezinho a mais. Ela falou um dia, eu vou fazer isso, e está fazendo. Essa é a nossa única diferença, nós tomamos uma decisão em algum momento da vida. Uns mais cedo, outros mais tarde, não importa, mas tomaram uma decisão. Eu acho que esta palavra muda tudo na nossa vida. A partir do momento que a gente toma uma decisão, vou fazer, ponto, vai lá e faz, tá certo?
Então, não somos diferentes, não somos super-heróis, temos todos os nossos problemas do dia a dia. Só que decidimos fazer isso também, tá certo? Da mesma forma que você um dia decidiu estudar uma coisa, da mesma forma que você decidiu casar, namorar, noivar, separar, tudo isso faz parte de uma decisão. O trabalho voluntário também faz. Então, que você em 2024 tome essa decisão de experimentar. E você que já faz, de contar para os outros, de espalhar esta boa nova, de que, olha, gente, trabalho voluntário é legal, eu não ganho nada material, mas eu ganho um monte de experiência, eu ganho um monte de conhecimento, ganho um monte de amigos. Eu ganhei um casamento. Eu fui fazer trabalho voluntário, conheci minha esposa, estamos aí há 15 anos juntos. Desse casamento já deu um fruto maravilhoso, que é a Luísa, está lá com 10 anos e já faz trabalho voluntário. Por quê? Porque vive numa família que estimulou ela a pensar e falar sobre isso, tá certo? Então, eu só te posso dizer isso. Experimente. E, obviamente, quero desejar a vocês todos que estão nos ouvindo, não importa quando você vai ouvir isso, você pode ouvir isso em dezembro de 2024, mas eu quero te desejar um ótimo ano. Desejar um ano maravilhoso, cheio de alegrias, cheio de realizações. E, principal de tudo, saúde. O resto, a gente vai correr atrás. Eu tenho certeza disso. E para você, obviamente, né, Silvia, a mesma coisa. E mais um desejo para a Silvia, que ela me chame várias vezes para a gente conversar. Com certeza você vai voltar. Gostaria de ficar aqui horas e horas conversando. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Vamos juntos em 2024, 25, 26. Conte comigo sempre que precisar. Quem sabe a gente ainda não vai fazer um trabalho voluntário juntos. Obrigada, viu? E agradeço muito também quem acompanhou aqui esse papo. Que 2024 seja assim, sempre assim aqui no Na Boa, com pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Até o próximo episódio.